Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à disciplina de Técnicas de Negociação. Eu sou Tassiana Miranda, professora do curso técnico de administração aqui da ETEPAC, e hoje nós daremos início à nossa segunda unidade, com o tema Entender a realidade dos negociadores e os cenários de negociação através do conhecimento do assunto ou negócio. E o que é que nós iremos abordar nesta videoaula de hoje? A realidade pessoal dos negociadores, os cenários da negociação, conhecimento do negócio ou assunto e processo de negociação. Então vamos falar agora sobre a realidade pessoal dos negociadores. Com certeza, caro estudante, você já deve ter percebido que existem vários tipos de negociadores, onde eles utilizam diversos tipos de táticas a partir do seu perfil. Então, o que é que acontece, né? No mundo da negociação, cada perfil ele vai exercer uma função diferente e um comportamento diferente naquele processo de negociação. Se você bem sabe ou nunca percebeu que você também é um negociador e pode ser um desses tipos de negociadores, né? Quem nunca precisou persuadir ou convencer alguém de um ponto de vista, ou no seu ambiente de trabalho, ou ali da sua vida pessoal. Tenho certeza que em algum momento ou em vários momentos você fez isso, tá? E fez de uma maneira assim, muito inconsciente. Então é isso mais ou menos que ocorre no perfil dos negociadores, tá? Então a gente vai entender ali cada um desses negociadores. Então olha aí no slide. Segundo Duzetti e Spínola, 2018, é possível adaptar-se a diferentes cenários de negociação e ajustar a estratégia de acordo com cada uma das realidades que iremos abordar a seguir. Então, o primeiro é quem? É o negociador assertivo. Esse negociador assertivo, ele é muito objetivo e a comunicação dele é sempre clara e voltada para a análise de dados, tá? Ele não vai tomar ali nenhuma decisão no processo de negociação sem ser baseado em uma análise que seja uma análise assim, bem detalhada, tá? E ele costuma persuadir os seus clientes através desse planejamento sólido, tá? Na sua negociação. O segundo é o negociador persuasivo, né? Esse negociador, ele utiliza da empatia como estratégia. Então, ele tem longas conversas ao longo do processo de negociação, ele é envolvente, ele tenta fortalecer o relacionamento interpessoal no momento da negociação. Então, ele vai tentar persuadir muito nessa parte mais pessoal, mais humanizada, tá? Aí vem o negociador detalhista. Esse negociador detalhista, como o próprio nome diz, ele é muito persuasivozinho, ele é muito minucioso em cada detalhe da negociação. Ele, antes mesmo de começar uma negociação, ele está já se planejando, já se articulando, vendo os possíveis cenários até fechar a negociação, né? E ele costuma perguntar muito durante o processo de negociação. E por último, é o negociador estável. Esse negociador estável, ele transmite muita paciência e muita segurança no momento de uma negociação. Ele nunca vai ter um comportamento impulsivo. Ele também costuma ser como negociador assertivo. Ele faz muita análise de dados para poder fechar uma negociação, tá? Então, esse é o negociador estável. E aí vamos para o próximo slide, que é falando sobre os cenários da negociação, né? Até aqui, estudante, com certeza você já me ouviu falar, né, na primeira unidade, que toda negociação deve-se existir um planejamento sólido para poder, de fato, fidelizar aquele cliente, fidelizar aquela negociação, tá? Mas o que que acontece? Atualmente, muitos negociadores, eles não fazem um planejamento estratégico no momento da negociação. Então, eles vão muito com a cara. Vão lá tentar ganhar alguma vantagem, sim, estudar, sem ter algum tipo de conhecimento sobre aquele assunto que ele vai abordar no momento da negociação, tá? Mas é importante você entender
cada cenário, tá? Então, olha aí no slide. De acordo com Oliveira, 1992, antes de entrar em uma negociação, é essencial que o negociador identifique os possíveis cenários que podem se desenvolver. Essencialmente, deve-se levar em conta 3 cenários. É o cenário otimista, o pessimista e o realista. Então, o que acontece no cenário otimista, tá? O cenário otimista é aquele que traz muitas vantagens e condições ao negociador, tá? É aquele que sabe que se oferecer algum produto ou serviço no mercado, ele tem a possibilidade de cobrar um pouco mais e ter uma margem de lucro maior. Por exemplo, ele tem um serviço onde ele vai cobrar o valor de 12 mil e ele sabe que se ele cobrar um pouco mais, aquele serviço, ele pode ter uma margem de lucro bem positiva e é aceitável. Mas é crucial, nesse cenário otimista, que o negociador ele tenha consciência em relação a preço, prazo, qualidade do produto, tá? No momento de fechar, porque algumas vezes o negociador ele quer se aproveitar desse momento otimista e cobrar um valor exorbitante, quando na realidade não é para ser assim, tá? E o negociador pessimista. Esse negociador pessimista, como o próprio nome diz, são as desvantagens que ele vai encontrar no momento da negociação, no processo de negociação, né? Onde ele já entra sabendo que ele vai ter alguma desvantagem, quando na realidade não deveria ser assim, né? É aquele tipo de cenário que você quer conquistar aquele cliente a todo custo e você vai cobrar bem abaixo o seu produto ou o seu serviço e não tendo uma margem de lucro positivo, tá? Por último, é o cenário realista, que é o cenário mais comum nesse momento, nesse cenário de negociação, tá? É aquele cenário onde o negociador ele já está acostumado com aquele processo de negociação, ele sabe que vai conseguir fechar e algumas vezes ele até se acomoda. Ele não procura novas estratégias, não procura ganhar um pouco mais, ter alguma vantagem competitiva ali, mas ele já está habituado com aquele cenário atual, tá? Então, esse cenário realista é aquele que já é comumente realizado no seu dia a dia, tá? E aí vem o próximo slide falando sobre o conhecimento do negócio ou do assunto, tá? A gente também sabe, eu já falei em outros momentos, que no momento que o negociador ele vai entrar no processo de negociação, ele tem que entender muito acerca do que ele está abordando, do que ele está trabalhando. Então, não adianta eu entrar numa negociação simplesmente achando que eu vou ter alguma vantagem, se eu não sei nada sobre aquele assunto, tá? Então, bora lá, do slide. Quando pessoas sem conhecimento apropriado são selecionadas para conduzir negociações, o risco de uma negociação inadequada aumenta significativamente, já que elas podem não estar familiarizadas com o negócio ou assunto envolvendo naquele momento. Oliveira, 1992. Então, para você entender melhor, eu posso dar um exemplo. Imagine uma pequena empresa onde ela está querendo expandir e ela resolve adquirir uma empresa de tecnologia voltada à inteligência artificial, mas essa inteligência artificial ela quer que elabore, faça inovações na área da saúde, tem algumas ideias inovadoras na área da saúde. E a outra parte, né, que é a parte da startup, seria startup, né, sabe um pouco sobre essa área de inteligência artificial, mas não sabe nada da área de saúde. Então, como é que eu vou fechar uma negociação sem ter nenhuma confiança em saber se realmente aquela expansão que eu tanto desejo, ela vai para frente, tá? Então, você vê aí o risco de não se fechar uma negociação. Então, tá aí a importância de você conhecer um pouco sobre o negócio ou assunto. E por último, é o processo de negociação. Processo de negociação, na realidade, o que é o processo de negociação? São passos e atividades que as pessoas que estão ali envolvidas numa negociação, elas fazem para entrar num acordo final que beneficie ambas as partes, tá? No processo de negociação, existem alguns estágios, algumas fases, tá?
que você vai aprender agora. A primeira fase dela é a preparação ao planejamento. Antes de se entrar em qualquer negociação, de fato, está ali na mesa para negociar, existe a preparação ou planejamento. É a fase onde você vai realizar todas as pesquisas, vai procurar saber qual é o objetivo, a sua meta a alcançar no momento da negociação, né? O que pode ocorrer num ambiente que você está começando o processo de negociação, né? Se vai ser positivo, se vai ser negativo. Você faz de fato um planejamento, tá? E o segundo momento é propriamente já a fase da negociação, que é a abertura. É onde ambas as partes eles vão tentar fazer um ambiente mais harmônico, um ambiente mais de cooperação. Ambos vão se apresentar dizendo que se interessam pelaquela negociação, tá? Então, essa abertura é mais uma questão de clima, de harmonização no começo da negociação. O terceiro é a exploração. É o momento que você vai explorar aquele seu negociador, aquele momento da negociação, procurar saber tudo, todos os detalhes, tá? Sobre aquela empresa, sobre aquele produto ou aquele serviço, né? Vai perguntar os pontos positivos, pontos negativos, quais são as dificuldades que eles enfrentam com aquele determinado produto ou serviço, como é que eles conseguem solucionar aquele determinado problema. Então, esse momento é um momento de exploração, tá? O quarto é da apresentação ou argumentação. É onde ambos vão apresentar suas propostas e apresentar dizendo assim, de forma, por que você deve negociar comigo e fechar um negócio comigo, tá? Então vai estar ali presente, né, todas as propostas, todas as opções que você pode decidir no momento da negociação, tá? E a negociação ou acordo, esse momento é um momento onde ambas as partes eles têm que entender bem qual é o acordo que eles estão realizando por ali, pelo processo de negociação, né? Será que ambos estão de acordo? Será que existe alguma dúvida, né, antes de fechar o contrato? Então, esse é o momento deles analisarem e verificarem de fato se está tudo ok, tá? E o sexto, como o próprio nome diz, é o fechamento, né? Já é a celebração do contrato, a formalização do contrato. E o sétimo, que é o acompanhamento ou o compromisso final, já é mais a fase de controle e avaliação. É verificar se aquilo que eles acordaram no momento da negociação realmente se concretizou, realmente aconteceu. E a parte da avaliação, né? Será que realmente eu fiz um bom negócio, né? Será que eu consegui ter vantagens, algum lucro em relação a esse negócio que eu fechei agora? Então, esse é a sétima etapa. E finalizamos por aqui a nossa segunda aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e compreendido. Quero te lembrar a importância de baixar o e-book, né? Revisitar lá no nosso Ava, ver todo o conteúdo, porque essa aula daqui eu quero te lembrar que é apenas um resumo de todo o conteúdo que você vai encontrar lá no e-book. Então não deixe de entrar no Ava e participar de todas as atividades, tá ok? Então eu encontro com você na próxima aula e até logo!